Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os eventos que levaram à saída da Itália da guerra em setembro de 1943. Venha fazer parte do clube de canais do Hoje na Segunda Guerra Mundial. Além de ajudar a manter vivo esse projeto, terá acesso a um grupo privado para o debate histórico desse importante conflito e também acesso a descontos exclusivos na loja. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. No dia 10 de junho de 1940, exatamente um mês após a Alemanha invadir a França, e quando já estava mais do que evidente de que os alemães venceriam, Benito Mussolini, com a intenção de tentar obter alguns dos despojos, declarou guerra contra a França e a Inglaterra, lançando-se num conflito para o qual ele sabia muito bem que o seu país ainda não estava completamente preparado. Algo que ficou bem evidente poucos dias depois, quando tropas italianas não conseguiram avançar para o interior da França a partir dos Alpes. Ao longo do ano de 1940, Mussolini mostrou claramente que a Itália não estava pronta para a guerra, como na invasão do Egito, com os italianos atacando 35 mil britânicos com uma força de mais de 150 mil soldados, dos quais 130 mil foram capturados ao fim de apenas 4 meses. E também na Grécia, com a Itália atacando aquele país em outubro de 1940, com os gregos lançando uma contra-ofensiva em janeiro de 1941, que quase expulsou os italianos da Albânia. Essas e outras ações da Itália atrapalharam profundamente os planos ofensivos de Hitler, que foi obrigado a desviar muitos recursos para ajudar o seu desastrado aliado. Em julho de 1943, 3 anos e 1 mês após declarar guerra à França e ao Reino Unido, Mussolini foi surpreendido por uma gigantesca invasão aliada da Sicília, com os aliados desembarcando 160 mil soldados, quase 1.000 blindados e 2.000 peças de artilharia, um número que aumentaria para quase 500 mil de soldados no final de julho. O desembarque daquela gigantesca força espalhou o pânico entre os italianos, um pânico que obviamente atingiu também o governo, com muitos militares, senadores e políticos italianos começando a se movimentar com o objetivo de tirar a Itália de uma derrota que viam como inevitável. Essas intensas movimentações políticas nos bastidores culminaram na reunião do Grande Conselho Fascista no dia 24 de julho de 1943, um conselho formado por 28 membros. Naquele dia, as forças aliadas avançavam imparáveis pela Sicília, com dezenas de milhares de soldados italianos e alemães tendo sido já mortos, feridos ou capturados. Mussolini tentou, naquela reunião, demonstrar segurança para uma solução para o grave problema da Itália, deixando na mesa 2 opções: a continuação da guerra, com a sede do governo italiano se mudando mais para o norte, mais especificamente para o Vale do Rio Pó, ou então a paz com os aliados, com Mussolini deixando claro que ele continuaria à frente do governo nessas 2 situações, mas aceitando transferir para o rei Victor Emanuel III parte do controle sobre as forças armadas italianas. Mais rapidamente ficou claro para Mussolini que a facção liderada por Dino Grandi, que defendia a queda de Mussolini e o fim do regime fascista, era a maioria no Grande Conselho. Após um longo debate, o Conselho votou, com 19 votos a favor da queda de Mussolini contra 8 a favor da continuação do regime fascista. No final da reunião, ao contrário do esperado por Dino Grandi, que foi para a reunião com 2 granadas de mão escondidas, pois tinha a certeza que não sairia com vida, Mussolini acatou placidamente a decisão, chegando mesmo a interromper uma tentativa de um dos seus aliados em fazer a saudação fascista. No dia seguinte, 25 de julho, o rei aceitou um pedido de reunião feito por Mussolini, que tensionava mostrar ao rei que a decisão do Grande Conselho era ilegal e que a guerra ainda tinha solução. Mas antes da reunião, encontrou-se com o embaixador do Japão, com Mussolini dizendo-lhe para interceder junto ao primeiro-ministro Tojo, para que pressionasse Hitler para colocar um fim na guerra contra Stalin, um pedido que nunca foi repassado pelo embaixador japonês. Na reunião com o rei, que começou às 17 horas, o rei disse a Mussolini que a Itália estava destruída e que a situação exigia a sua demissão imediata do cargo.
Mussolini, visivelmente abatido e cabisbaixo e sem qualquer apoio do Grande Conselho, aceitou a decisão do rei, que lhe deu voz de prisão, entregando-o aos carabinieri, que levaram Mussolini para a prisão provisória de Legano, no bairro de Prati. A notícia da demissão e prisão de Mussolini enfureceu Hitler, que viu nisso o primeiro passo da Itália rumo à capitulação frente aos aliados, ordenando de imediato o envio de 8 divisões e uma brigada para o centro da Itália, numa clara preparação para tomar o poder em caso de capitulação do país. Mas apesar dos receios de Hitler, o novo governo italiano, encabeçado pelo Marechal Badoglio, não tentou se aproximar com os aliados nos primeiros dias após a prisão de Mussolini. Uma estratégia ambígua de Badoglio que tinha o objetivo de não causar uma reação agressiva da Alemanha e, ao mesmo tempo, de deixar uma porta ligeiramente aberta para os aliados. Secretamente, o Marechal Badoglio despachou 3 generais italianos para Lisboa com a missão de contactar os aliados, com os aliados informando secretamente de que estavam dispostos a conversar na Sicília no final de agosto. O objetivo de Badoglio era tentar obter alguma condição mais favorável em troca da rendição italiana, enviando para a reunião o general Giuseppe Castellano, que insistiu na reunião para a obtenção de garantias dos aliados de que defenderiam a Itália de uma esperada agressão alemã, com os aliados dando apenas garantias muito vagas. Sem grande poder de barganha, o Marechal Badoglio aceitou as condições dos aliados, com a capitulação italiana sendo assinada no dia 3 de setembro de 1943. Mas só foi tornada pública no dia 8 de setembro, para dar tempo aos italianos de se prepararem para a resposta alemã, que seria, obviamente, muito dura. Entre os dias 8 e 12 de setembro, a Alemanha tomou o controle das regiões italianas que ainda não estavam ocupadas pelos aliados, com as tropas italianas que lutavam na frente de combate lado a lado com as tropas alemãs baixando as armas, conforme estipulado no armistício, com casos de combates intensos entre italianos e alemães ocorrendo em regiões como os Balcãs e em algumas ilhas gregas, com destaque para a divisão Acqui, na ilha de Cefalônia, que foi completamente dizimada, com os alemães executando mais de 5.000 militares italianos. No entanto, algumas unidades decidiram manter-se ao lado dos alemães, com cerca de 200.000 italianos se voluntariando para continuar na guerra. Hitler, temendo que a rédea marina fosse empregada pelos aliados contra a Alemanha, ordenou o ataque e a destruição dos navios italianos, levando ao afundamento do encouraçado Roma logo no dia seguinte ao anúncio público do armistício italiano, 9 de setembro, resultando na morte de 1.400 italianos. Um ataque realizado com a bomba guiada Fritz X, um dos primeiros exemplos de míssil antinavio guiado da história. Apesar da rendição italiana, Mussolini, após ter sido libertado pela Alemanha em setembro de 1943, fundou naquele mesmo mês a República Socialista do Salo, um estado fascista fantoche da Alemanha que existiu até 25 de abril de 1945. Chegava assim ao fim a história da Itália na guerra, uma história repleta de lambanças que contribuíram para a morte de milhões de pessoas e na destruição de um continente inteiro.